Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero louvar a Deus pela oportunidade de termos mais uma vez aqui, canal Rascunho DBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e doravante estaremos aprendendo juntos aí a lição de número 2, que tem como título Despertamento Espiritual, um Milagre. Nós estamos, como todos já sabem, comentando uma edição que foi em 1993 pelo saudoso, comentada melhor, pelo saudoso pastor missionário Eurico Besgeten. Eu tive o prazer de conhecê-lo uma vez, de vê-lo uma vez em Salvador, e louvamos a Deus pela vida de todos os irmãos que está aí sintonizado no canal Rascunho DVD. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Toda semana nós postamos de 1 a 2 vídeos, não é? No caso, quando tem a revista de jovens, essa revista agora, propriamente dita, é para jovens e adultos, não é? E assim estamos nós, vamos estar aprendendo sobre esta importante lição. Glória a Deus, dia 12 de julho de 2020, não é? E esse despertamento espiritual veio por meio de pessoas comuns com um chamado específico, com um chamado onde deram total valor ao que Deus havia dito e chamado para que fosse feito. Cada um na sua esfera e de forma específica, não é? E fazia o seu trabalho para a glória de Deus. Então, nós estamos falando de Esdras e Neemias. Esdras e Neemias é de comum acordo de todos os teólogos e estudantes da palavra de Deus, pesquisadores, que eles eram um volume só. No primeiro momento passou a se chamar Esdra 1 e Esdra 2. Depois, pela Vulgata Latina, a tradução da Bíblia hebraica para o latim, a Vulgata Latina, que se reparou e ficou Esdras e Números, ou Neemias. Haja vista que esses dois homens, eles tiveram uma importância fundamental para que o avivamento voltasse ao povo de Israel. Depois de 70 anos de cativeiro, eles estavam agora precisando de um renovo em todos os aspectos da sua vida. E isto aconteceu por meio da ação de cada um desses homens, não é? É claro que esses homens, Neemias, Esdras e Neemias, é um modelo de liderança a ser seguido, não tenha dúvida disso. Um trabalhava com o sacerdócio, outro trabalhava com a obra, com a efetividade do fazer, e cada um no seu chamado específico, dando o melhor de si. E também não se importando com os críticos e com as pessoas que se opunham aos seus trabalhos. Mas o trabalho não parou, porque opositor não tem autonomia de parar trabalho. Opositor sempre é aqueles que ficam na arquibancada, não é? Batendo palma ou assoviando para vaiar. Quem bate palma ou assovia para vaiar, a tendência é que posteriormente venha colocar tapete vermelho para que o líder passe em cima e você tem que ficar na plateia aplaudindo mesmo, não é? Visto que ficou torcendo para que desse errado, mas graças a Deus, Deus estando no negócio, não tem como dar errado. Daí veio um avivamento maciço, né? E quando vamos trabalhar no primeiro momento, o livro de Esdras, capítulo 1, versículo de número 1 a 7, está escrito: no primeiro ano do rei Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia. Isso Ciro dizendo: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reis da terra. Ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém e em Judá. Logo,
veja bem que o texto é muito claro. Então, quem há entre vós de que todo o seu povo, de todo o seu povo seja seu Deus, como ele suba a Jerusalém, que é Judá, e edifique ali a casa do Senhor, o Deus de Israel. Né? Ele é o Deus que habita em Jerusalém. É todo aquele que ficar em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda e com gados, afora as dívidas voluntárias para a casa de Deus, as dádivas, aliás, voluntárias para a casa de Deus, né? Que habita em Jerusalém. Versículo de número 5. Então se levantou os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, e todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Versículo 6. E todo aquele que habitava nos arredores lhe confortaram as mãos com objetos de prata, e com ouro, e com fazenda, e com gado, e as coisas preciosas afora, tudo o que voluntariamente se deu. Versículo 7. Também o rei tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Observe que o avivamento já começou aqui. E de forma que hoje, para os legalistas, isso é muito estranho, porque Deus levantou um rei ímpio, Ciro, e Deus ainda o chamou de meu ungido. Não é? Então, para os legalistas de hoje, é incomum isso aí. Meu Deus, não bate isso aí. Mas Deus é dono de todas as coisas, tanto de Saulo quanto dos ímpios também. Ele faz o que lhe agrada. E agradou a ele foi colocar um administrador para poder convocar o povo. E a Bíblia diz que os sacerdotes e os anciões do povo subiram com ele. E não foram de mãos vazias. Eles levaram prata, ouro, fazendas e gados e coisas preciosas, né? E ainda fora o que deram voluntariamente, né? Então, porque na obra de Deus não se faz nada de graça, ou seja, quando vai construir um templo tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, e não é pouco não, certo? Quando vai comprar as coisas, os utensílios da casa do Senhor, não se encontra de graça. Tudo é pago com dinheiro. E o dinheiro de Jesus, conforme sempre ouvimos falar, está no bolso dos crentes, né? Então, é de bom alvitre cooperar para as coisas e para a causa de Deus. Amém? Aí em Neemias, capítulo número 1, versículo de 1 a 3, está escrito: As palavras de Neemias, filho de Racalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no mês 20º, estando em Suzã, a fortaleza. E veio Anani, um de seus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e os que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Versículo 3. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá da província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas. Aí foi a notícia que Neemias teve da sua terra, né? Ele estava em Suzã, porque foi levado também cativo. Mas agora ele, depois dessa notícia, ele recebe um despertamento para voltar para sua terra e consertar os muros. Observe que temos aqui duas particularidades. Primeira particularidade é que Neemias foi chamado para construir o templo. E os profetas daquele templo, e subiu com ele Zorobabel, o sacerdote, e Josua, não é Josué, é Josua, subiu com ele. E na época de Neemias, já para reparar os muros, Esdras constrói o templo e Neemias repara o muro. Quem estava ali era outra situação. Quem estava ali era Jeremias, que estava atento, e sendo ali usado por Deus. Então Deus
ele tem suas formas particulares de trabalhar na vida dos seus, não é? Fazendo uma observação da etimologia da palavra do nome Esdras, né? É uma abreviatura do nome Azarias, que significa ajuda. Esse nome tem 3 personagens no Antigo Testamento. Nós vamos encontrar 3 personagens com esse mesmo nome, não é? Nós vamos encontrar em 1 Crônicas, capítulo número 4, verso 17, uma pessoa chamada Ezra, não é? E pelo que estudamos, essa pessoa era da linhagem de Caleb, né? Não há certeza da data que ele viveu, mas essa pessoa tinha o mesmo significado do nome de Esdras, né? Outro era um dos 20 chefes de turno do sacerdote que retornou do cativeiro, né, de Babilônia com Josué, com Zorobabel e Josua. Em Neemias capítulo 12, verso 1, nós podemos encontrar isso. Isso era cerca de 536 a.C. Seu filho, Mesulão, era chefe de sua família no templo do sumo sacerdote Joiaquim, né? Neemias 12, versículo 15, 33. Então, esses livros históricos, eles nos trazem informações contundentes com respeito a tudo que correu e o povo e pelo que o povo de Deus passou ali, né? Então, para haver um despertamento, houve uma ação, não é? E a reação de Deus, ela foi automática. Deus usou Ciro, falou com Ciro, Ciro libertou o povo do cativeiro. Logo a atitude do povo estava querendo cultuar a Deus, estava querendo buscar a Deus. Deus levantou Esdras e ele foi o sacerdote, e a Bíblia vai dizer que ele era mestre na palavra, ele pregava muito a palavra, ele tinha vocação para a leitura da palavra, e o texto vai dizer que ele pregou um certo dia de manhã até meio-dia, pregando a palavra, não é? Então, o primeiro despertamento e avivamento vem pela palavra, não é? Muito claro isso no texto. Não existe outra forma de que a igreja se avive, de que o povo seja avivado, é pela leitura e a prática da ação da palavra, não é? Então, dentro desse contexto, podemos observar que eles ouviram a voz de Deus por meio de Ciro, haja vista que eles haviam saído do cativeiro, não é? E daí o avivamento vem ao povo, o templo foi restaurado, os muros que estavam rachados da cidade de Jerusalém, ou Jerusalém, foi restaurado, e eles conseguiram retomar o culto ao Senhor Jeová, não é? Que hoje os judeus chamam de Hashem, Baruch Hashem, não é? E assim sucessivamente. Então, os livros de Esdras, conforme eu disse, se constituem um volume, Esdras e Neemias, não é? A Vulgata Latina que separou isso e tal. Então, nós vamos observar que o regresso do cativeiro com Zorobabel, ele está contido no capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 70, não é? Versículo 7, ou melhor. Deus levanta um gentil, não é? Que é o Ciro, para edificar uma casa de oração, para edificar o templo do Senhor. Então, dentro desse contexto, nós vamos observar que o primeiro ponto aí está voltado para a datação. 515 a 530 foi quando houve esse despertamento, esse levante do povo onde Ciro foi levantado por Deus, do povo não, por Deus, né? Então Ciro II, ou Ciro o Grande, ele permitiu que o povo voltasse de Jerusalém. Ele foi liderado aí, esse retorno, por Josué e por Zorobabel e Josua, conforme eu já disse, né? Então, nesse interim de tempo, a Bíblia diz que, quero aqui fazer uma correção, que enquanto eles estavam, Esdras estava na questão da construção do templo, estava com eles ali Zacarias e Zorobabel e Josua. Já no caso da reparação dos muros, estava com ele o profeta Ageu, né? Então Ageu e Zacarias vieram para inspirar e construir o templo lá em Jerusalém, né? Então Zacarias, esse período perdurou por cerca de 16 anos da construção do templo, que ficou paralisado um período,
e depois retomaram a obra, né? Em cerca de 456 a.C., 456, o templo parece que estava concluído e aí foi dedicado ao Senhor, conforme Esdras capítulo 6, versículo 15. Né? Já em 503 a 496, Artaxerxes ou Xerxes reina, né? Então 596 a 496 a 460, o rei Xerxes reina e houve aí um abandono da cidade pelos judeus. Hanani, que é irmão de Neemias, vem e traz a notícia sobre a questão dos muros que estavam caídos, a cidade abandonada, ninguém estava cuidando de nada, né? A Bíblia vai dizer que ele lamentou, chorou, e ele chorava pelos meios da rua de Jerusalém até que conseguiu restabelecer. Ele vem e reconstrói as muralhas de Jerusalém no governo de Artaxerxes, né? Entendeu? E essas muralhas elas ficaram prontas. Aí depois que elas ficou prontas, Neemias voltou para Suzã. A Bíblia vai nos apontar que houve 3 retornos, e a historicidade nos aponta que houve 3 retornos. O primeiro retorno foi no reinado de Ciro o Grande, que foi liderado pelo governador, naquela época, por um governador e um sacerdote. Conforme eu já disse, Zorobabel, governador, e o sacerdote era Josua, né? Então, em 537. Para que o templo? Qual era o propósito? Ou seja, qual era o propósito desse retorno? O propósito era reconstruir o templo. E assim que começou a reconstrução, começou uma oposição ao povo hebreu, né? Porque se começa a fazer alguma coisa, começa a desenvolver e crescer o trabalho, começa uma oposição, né? Eu sou vítima cabal disso desde o Nordeste, onde eu morava no estado da Bahia, né? Mas eu não me incomodo, eu continuo fazendo a obra de Deus. Se vir a minha mão para fazer, eu vou fazer, em nome de Jesus. Eu fui chamado para isso, e se Deus colocou em minha mão, eu vou trabalhar, vou fazer, em nome de Jesus. Na verdade, a obra de Deus é sempre feita com pouco de muitos, e não com muito de poucos, não é? Então, essa é a coerência que tenho dentro dos conceitos dos líderes do Antigo Testamento, né? E isso nos faz e nos desperta a trabalhar. Então, houve a oposição, isso dispersou alguns que voltaram, eles pararam a construção, porque até que o profeta Ageu e Zacarias entraram em ação, e com a graça e ministração dos 2 profetas, eles foram finalizados em 516, conforme eu já disse. Aos 21 anos depois dessa perspectiva, houve 37 anos depois do retorno. Aí, depois de 37 anos depois, a rainha Esté tornou-se rainha da Pérsia, enfim, em 479, Deus comandou a primeira construção do templo, a primeira reconstrução do templo, no caso. Deus implementou aí um ministério dinâmico logo após, isto é, Esdras foi escolhido para que fosse os mestres das Escrituras. Então, não existe dinamismo na obra de Deus se não tiver Bíblia, se não tiver Escritura, não é? E não existe avivamento se não tiver Bíblia, se não tiver Escritura. E o texto vai dizer que Esdras, ele foi despertado, Deus o chamou para que fosse mestre da palavra, para que fosse mestre das Escrituras. Depois vem o segundo retorno. Esse foi os acontecimentos, assim, estou fazendo uma síntese, né, do primeiro acontecimento, depois do primeiro retorno. O segundo retorno acontece em 458, antes de Cristo, onde Esdras liderou o segundo retorno, 71 anos depois do primeiro retorno. E 58 anos depois da reconstrução do templo, que a reconstrução foi concluída. Então, 50 anos depois, 71 anos depois do primeiro retorno, e 58 anos depois que a reconstrução foi concluída. Então, 2 informações importantes para o nosso aprendizado, não é? O terceiro retorno acontece que Neemias foi liderado aí pelo Neemias. Neemias, ele liderou esse terceiro retorno cerca de 13 anos depois do segundo. Então, depois do segundo retorno, veio o terceiro retorno do povo que ficou, o restante do povo que havia ficado lá. E nesses 13 anos, depois de 13 anos do segundo retorno, veio o terceiro,
Qual era o propósito disso? Era construir um muro ao redor de Jerusalém, 92 anos depois do primeiro retorno, né? Então, 71 anos depois da restauração do templo ter sido concluída, Ageu e Zacarias estavam envolvidos na construção do templo, enquanto Malaquias, corrigindo aqui, não Jeremias, 1, 2, 3, corrigindo, era Malaquias que estava envolvido ali na construção dos muros. Enquanto Esdras estava construindo o templo, foi no período da construção do templo, quem estava por ali foi Ageu, ou Zacarias, Zorobabel e o sacerdote Josua, e os profetas era Ageu e Zacarias. Já na reconstrução do muro, era Malaquias que estava ali sendo usado como oráculo de Deus, né? Então, Esdras e Neemias são muito semelhantes, conforme eu já disse. Então, eles eram diferentes, porque cada um tinha o seu ministério específico, né? Todos eles na sua área específica foram excelentes, entendeu? Na área de atuação. Escriba era um professor da palavra, voltado para o pastoreio, enquanto que Neemias era um construtor pragmático, muito prático, era um leigo, né? Esdras era um sacerdote, Neemias era um membro da congregação, né? Então, Esdras tinha um dom sacerdotal. Neemias era tão especial como Esdras, mas era prático, tipo daquele que faz, que vai e faz. Então, eles traz aí um avivamento muito grande para o povo de Israel, porque a partir do momento que restabeleceu o templo, aí o culto volta a acontecer e o povo volta a buscar a Deus. Então esse fator é um fator importante, preponderante para o desenvolvimento e a dissertação, para dissecarmos o assunto contextualizado na nossa lição, não é? Então nós podemos observar, primeiro parágrafo diz: nessa lição iremos ver a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. Primeiro tópico, o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Então, observe que foi Deus mesmo que criou todo o ambiente propício para aquilo. Ele chamou um rei gentil, edificou um templo em Jerusalém, Judá, ou melhor, e dali o povo começou a ter ciência. Então, o primeiro ano de Ciro, está escrito no texto: despertou o Senhor o espírito de Ciro. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do povo, e quanto ao despertamento aí do povo, Deus despertou a Ciro. Não podemos observar que dentro desse contexto todo, o povo todavia quando Deus despertou Daniel, não foi Daniel que fez, foi Deus que fez. Quando Deus despertou Ciro, não foi Ciro que fez, foi Deus que fez. Então, a iniciativa veio do próprio Deus para trazer um avivamento pelo povo, um despertamento, né? Então, dentro desse contexto, a nossa lição vai dizer, o comentarista aqui vai dizer que não foram as orações de Daniel e nem a vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento, né? Isaías capítulo 26, versículo 12 e 1 Coríntios capítulo 1, 12, versículo 6. Então Deus usa instrumentos, né, para cooperar com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo, né? Então ele usou Ciro, mas o autor de tudo foi ele mesmo, ele que criou tudo, estabeleceu tudo. Então o despertamento é um mistério, ou seja, as coisas humanas podem ser explicadas, previstas, calculadas. Por exemplo, como eu disse na leitura que fizemos, nesse contexto de legalismo que se pratica hoje, é incomum uma pessoa que não era crente, que não tinha nem nada a ver com o povo de Israel, que não, enfim, não tinha nada a ver com a religião judaica, de repente Deus chama, coloca ele lá, ora, Deus faz o que lhe apraz. Isso aí é a vontade soberana de Deus e ponto. A ideia de Deus era trazer um despertamento, né, total para aquele povo, e chamou um para construir o templo, e logo apareceu o sacerdote, e depois apareceu o
o Neemias, e eles andaram junto dentro de um propósito específico, conforme eu já disse. Então, as finalidades do despertamento e a restauração nacional de Israel, o segundo tópico vai dizer a finalidade do despertamento. Primeiro, a restauração nacional de Israel, quanto Deus quer realizar os seus propósitos, pode incutir aí a sua vontade no espírito humano. Assim foi o que ele fez com Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incute aí a sua vontade no espírito dele, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse o desígnio divino. Então Deus tirou o foco de Ciro das idolatrias e colocou um foco para cultuar. E ele disse: o Senhor vosso Deus me deu os reinos da terra. E ele afirmou isso, porque ele recebeu realmente de Deus. Então, importante essa observação, né? Então, conforme o texto vai dizer, falado pela boca do profeta Isaías, cerca de 180 anos antes, Isaías 44, verso 28 e 45, versículo 1 a 6. Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito. Então é provado que ele já tinha escrito, já tinha assinado, né? Então, a restauração espiritual de Israel, Deus quer usar o homem como um instrumento, como seu instrumento, né? Independente da religião que ele seja, Deus pode usar, sim, para abençoar a nossa vida, a vida da igreja, a vida de todos aqueles que buscam e adoram a Ele. Glória a Deus. Então, o Espírito Santo é sempre aquele que vai ser intolerante contra o pecado, né? O Espírito Santo que convenceu a Paulo, o Espírito Santo que trabalhou na vida de muitos e muitos, na nossa vida, né? Mas o Espírito Santo também aponta para que Jesus como aquele que perdoa e salva os pecados, né? O terceiro tópico da nossa revista é: Deus cumpre as suas promessas. Então, a finalidade de Deus, pelo despertamento que recebeu de Ciro, foi cumprir literalmente a palavra em relação ao retorno a Judá, sua terra natal. Jeremias capítulo 27, versículo 22. Então, conforme eu disse aqui, que foi pela boca que falou por meio de Jeremias. Glórias ao Senhor. Então, podemos observar que todo o conteúdo voltado para esse conceito, né, de que Deus trabalhou em cima de tudo aquilo que ele queria. Então, bem como Deus derrotou a Babilônia diante do exército medo-persa, sob o comando de Ciro. Jeremias capítulo Jeremias capítulo número 25, versículo 12, e Isaías 44, versículo 28, né? Então, Deus renova suas promessas de bênçãos. Cada departamento Deus vivifica e renova as promessas. Então, o povo que estava escravo, que estava sem poder ter liberdade, agora estava livre e com toda liberdade para adorar ao Senhor, haja vista que o templo foi restabelecido, né? E disso não podemos esquecer. Então, falando aqui um pouco de Neemias, né? Conforme o parágrafo de número 4, né? O despertamento torna-se os homens obedientes à palavra de Deus. O culto foi restabelecido em Jerusalém e foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Então, Neemias capítulo 12, versos 44 a 47, não foram introduzidas novas formas de culto. Não, eles voltaram a cultuar da mesma forma antes de serem escravos, de serem escravizados, ou melhor, né? Nem qualquer mistura de doutrina babilônica, eles voltaram à doutrina pura, à doutrina sem mistura. Então, isso é importante, porque inovações não cabem, renovação sim, inovação não, não é? Então, renovação está sempre despertado pelo Espírito de Deus. Agora, trazer coisas para inovar como que fosse um modelo a ser seguido, isso é um problema. Então, o povo de Deus Deus restaurou o culto oficial, original, para que o povo tivesse aí o objetivo total de buscar ao Senhor nosso Deus. Então, quando vamos falar de Jeremias, né, eu falei um pouco de Esdras, e vou terminar esse vídeo
falando um pouco de Neemias. Neemias, cujo nome significa o Senhor conforta, era um estadista de alto posto associado a Esdras no trabalho do restabelecimento do povo, conforme eu já disse, na terra prometida. Os meses de Quisleu corresponde aí a novembro e dezembro, né? Então vai falar aqui no capítulo, deixa eu ver aqui na leitura oficial, aqui ó, na leitura no capítulo 1, versículo 1, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, que sucedeu no meio de Quisleu, não é? Então Quisleu compreendia aí o mês de dezembro de novembro a dezembro. Então em nosso calendário vai ficar mais ou menos assim, Êxodo capítulo 10, versículo 9. Então o ano vigésimo se refere ao 12º ano do reinado de Artaxerxes, que foi Artaxerxes I, que significa o longânimo, né? Então Artaxerxes era o mesmo rei da Pérsia que havia aí delegado poderes a Esdras, a fim de que ele voltasse para Jerusalém, não é? Então o próprio ímpio trabalhou na vida Deus fez com que ele trabalhasse aí e desse aí a liberdade para o povo. Então a cidadela de Suzã ficava a cerca de 240 quilômetros do norte do Golfo da Pérsia, né? Ou do Golfo Pérsia. Então atualmente é Irã, né? A fortaleza, o palácio que foi edificado ali, foi construído aí sobre uma acrópole. Nele foi construído sobre ele uma acrópole, a cidade Acrópole, né? A cidade servia como uma residência de inverno para os monarcas da Pérsia. Suzã é famosa também na história bíblica como lugar onde Daniel recebeu a visão aí do cordeiro, do carneiro e do bode, conforme está escrito no capítulo 8, versículo 2. E assim, a nossa lição de fundamental importância, né, para renovarmos o nosso pacto com o Senhor. Em meio a essa questão de pandemia, não pare, não tenha dificuldade, porque o Senhor continua o mesmo. Ele é santo, poderoso, Senhor, e o culto é original, sem mistura, não é? Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. E a aula de número 3 estaremos estudando sobre o despertamento renova o altar. Um abraço, canal Rascunho DVD, e você, Deus abençoe a todos no nome de Jesus.